Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Stephanie Deixa. Olá, sou Fabiola Silva. E eu sou a Babi. Bem-vindos a mais um episódio do Histórias que se Conectam. E hoje a gente vai falar sobre manifestação e o poder da intenção. Bora lá, meninas, falar um pouco sobre Bora isso, lá. que é muito assunto, se deixar de ficar uma hora, né? Já vou falando aqui. É, todo mundo fala, né, de manifestação, ai, de poder. Já esqueci, gente, eu tô com amnésia hoje, o que que tá rolando? Sobre sobre manifestar tudo na vida, tem a lei da atração, né? Mas pouco se entende do que é realmente, né? Porque o que eu sinto que às vezes o conteúdo, assim, que tem muito conteúdo na internet, mas muito raso, só que o buraco é muito mais embaixo. Então, vou colocar aqui para mim o que significa manifestação. É, eu hoje entendo com consciência que a manifestação ela vem de dentro para fora, né? Então você internaliza é, tudo que você deseja e você tem que observar os sentimentos para que você possa manifestar na sua vida de acordo com o que você está sentindo. E aí, por muito tempo, eu manifestei na minha vida de forma errada por causa dos sentimentos que eu estava. Então, através do medo, da falta, da escassez, eu conectava com situações, pessoas que me traziam isso, confirmando tudo que eu estava tentando manifestar aqui. Então, a minha mente estava criando toda hora situações terríveis e eu dava voz a esse tipo de manifestação. E inconscientemente, tudo foi manifestando. Já manifestei coisas boas? Já manifestei coisas boas, como essa casa, como eu sempre disse, né? E aí o cheiro, não posso falar, né? O cheiro de vaca aqui, que eu moro no interior. A Fabíola me ajudou a manifestar isso. Então, Minha medicina, ajudar a mas, manifestar. por exemplo, alguns anos eu manifestei um emprego no banco. Eu lembro que quando eu fui para a entrevista, eu falei: essa vaga é minha. Foram 100 pessoas e foi vaga. Então, a gente tem que começar a ter clareza e perceber o que é realmente manifestação. Está muito além da lei da atração, de ficar vendo as coisas, isso também conta, né? Mas está muito além disso. Vai, meninas, quem quer a É, próxima? por muito tempo, eu manifestei pela reclamação, que eu não sabia que era uma forma de manifestar. Eu tinha o hábito de reclamar muito e de dar muito foco para tudo de ruim e de negativo que estava acontecendo. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de ver o lado positivo das pessoas, de tudo, e aquilo ali ia gerando mais e mais, mais do mesmo, né? Que também é essa lei, mais do mesmo, e totalmente inconsciente. Até que eu fui tomando forma, que eu fui começando a entender isso, que eu fui começando a entender mais ou menos como que isso funcionava, para eu começar a reverter essas polaridades. Porque para mim era. E eu sempre tive também, assim como a Stephanie falou, eu manifestava empregos com muita facilidade. Tipo assim, eu quero tal emprego, pá, manifestava ele, eu quero. Como eu sempre trabalhei com metas, né? Assim, grande parte da minha jornada tinha metas envolvidas. Então, o mês que eu falava, esse mês eu bato meta, eu bati a meta. E, só que inconsciente. E aquele mês também, que virava o mês ali para iniciar, e eu falava, putz, esse mês vai ser difícil. Putz, gente, não tinha quem fazia eu bater a meta, não tinha quem fazia eu chegar no resultado. Até que eu fui entendendo tudo isso, depois de muitas jornadas, depois de muito cara no asfalto, que eu aprendi pela dor mesmo, assim, real, de entender como que tinha essa força e mesmo assim indo aprendo, né? Porque antes da gente começar a gravação, o que eu trouxe para vocês era o poder da palavra, né? De uma palavra que eu comentei hoje, de uma frase que eu comentei hoje e pá, ela já chegou. Então, hoje com a consciência que eu tenho, é muito mais rápido, assim. É tipo via internet mesmo, bem rapidinho. Chega, faz medo. Eu sempre tive facilidade de manifestar, mas eu não fazia ideia do que era isso. E eu fui ter ideia disso fazendo terapia, né, com a psicóloga, e a psicóloga me chamando a atenção e falando, me chamando a atenção assim, me Uhum. virando a minha atenção para aquilo ali que é, você já reparou como que você tem facilidade de fazer isso? Você bota uma coisa que você quer fazer e ela acontece para você, e nem sempre era eu que ia lá e fazia. Tipo, eu quero muito ganhar uma caneta assim.
eu quero muito ter uma caneta assim. Eu ia lá, pegava o dinheiro e comprava. Não era isso, assim. Era assustador do tipo, eu tô aqui trabalhando numa boa e do nada eu. Ai, hoje o dia tava tão bom para eu comer um docinho. E aí, 5 minutos depois, a campainha toca, meu chefe, uma pessoa aleatória, que eu não tinha nem falado com ele, que eu não conhecia pessoalmente, e me mandar ali um doce e falar para você. Assim, eram coisas muito, desde coisas muito pequenas até coisas muito maiores. E também essa questão do emprego, eu sempre consegui manifestar meus empregos com muita facilidade, o que era muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque eu não tinha noção de como manifestar com propriedade. Então, eu não aparava algumas arestas, e quando eu via, sim, eu tinha manifestado algumas coisas, mas aí vinha com outras que não eram muito legais, porque eu não tinha coberto aquela área da manifestação. Então, eu acho que, já que a gente já começou a falar disso, é primordial a gente começar a falar o que que é manifestação se você nunca ouviu falar disso, porque no nosso meio aqui isso é Uhum. muito comum. Basicamente, manifestação é um princípio de que a gente consegue criar a vida que a gente quer, conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, através de nós mesmos, sem precisar de muito esforço para aquilo. E aí a manifestação ela vai ter alguns princípios e a gente vai falando disso sempre na nossa jornada, na nossa página da Escola dos Saberes, aqui no podcast com vocês, nas nossas páginas individuais, a gente vai contando muito sobre isso, mas existem alguns pilares e a gente chama de manifestação porque esse nome, na verdade, ele nasceu a partir de uma técnica chamada Theta Healing. A gente não chamava as coisas de manifestação, afinal de contas, né? A gente conhece por outro nome, não sei nem se aqui a rede vai deixar a gente falar tanto essa palavra, porque ela tem um outro significado. É um significado de você ali se reunir com um grupo de pessoas, reivindicar alguma coisa, né? Mas esse significado de cocriação, né, de manifestação como cocriação, é uma palavra que chega aqui com esse significado a partir dessa técnica de cura chamada Theta Healing, e que parte do princípio de que a gente está nesse mundão aqui, e que esse mundão, ele só existe graças ao que existe no mundo sutil. Se isso aqui, que é a fisicalidade, não é a vida real, digamos assim, a vida real ela vem do sutil, então os nossos desejos também partem de lá para cá, do sutil, e vão se fisicalizando. Uhum. Logo, se eu domino uma maneira de trazer isso no sutil, eu vou dominar a maneira de fazer isso se concretizar aqui, vai ser só mais um passo. E aí nasce esse princípio da manifestação, e que é mais ou menos uma forma da gente poder realizar os nossos desejos, criar a nossa realidade de um jeito que faça sentido para gente. Quantos de nós nunca nos pegamos num momento em que, ai, como eu trabalho e eu nunca consigo conquistar as coisas que eu quero, ai, como eu corro atrás, como eu me esforço, como eu faço, como eu aconteço, e ainda assim nada parece para frente, eu tô travada. Quantos de nós, né? Eu que sou taróloga, tendo muita gente assim, ai, será que alguém fez algum feitiço para travar o meu caminho? E às vezes não tem nada disso, às vezes são coisas internas, movimentos internos seus, que precisam ser olhados para que você possa integrar e manifestar com propriedade e com equilíbrio e com consciência. Enfim, várias questões, né, meninas? Né, Babi, você falando. Desculpa, pode falar. essa semana eu aprendi uma coisa e assim faz muito sentido com o que você trouxe, é que a manifestação é desaceleração dos pensamentos, ou seja, a gente pensa, tá lá no sutil, isso vai reverberando até chegar aqui no físico, né? E por isso que muitas crenças que a gente traz ao longo da nossa vida, que são essas crenças limitantes, faz que a gente manifeste na nossa vida coisas que vão comprovar essas crenças limitantes. Então, por isso que muita gente fala assim, nossa, a vida é dura para mim. Eu lembro que ano passado eu tive uma conversa com uma colega, ela falava assim, mas sempre foi assim, sempre vai ser, a vida é dura, Stephanie. Sempre eu tenho que bater de frente, sabe? Assim, bater a cabeça, né, que ela falava. E eu falava assim, não precisa ser assim. Só que eu não sabia como falar com ela que não precisava ser assim, depois que eu fui entender. Porque ela internalizou que aquilo é uma verdade única. E aí, quando você internaliza que é uma verdade única, não tem ninguém que faça você mudar de ideia, a não ser você mesmo, né? Sim. E a gente ter
consciência dessas crenças que nos rodeiam, que estão internas aqui, faz toda a diferença no processo da criação, né? Da cocriação, da manifestação. Então, cada dia mais eu acho que o caminho para manifestar de forma consciente é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você liberta dessas amarras, né, que estão te pedindo de cocriar uma vida mais abundante, mais leve, mais feliz. E no Theta Healing, quando eu fiz a formação, eu não entendia muito. E aí eu não usava. Por quê? A minha consciência não estava entendendo que aquilo era possível. E aí, hoje, eu coloquei para mim que o quê? Eu mereço uma vida digna, plena, porque sim, gente, porque se Deus, Pai, deixou tudo aqui disponível pra gente, essa abundância, por que que a gente tem que viver na miséria, que tem que viver coisa ruim, sabe? Então, assim, acho que é uma mudança de consciência para você poder manifestar coisas também através dessa consciência. Pronto. Isso. E também é um poder de escolha de consciência, né? Porque por muito tempo eu fiz as manifestações por escolhas inconsciente, né? Através de todas essas dores, traumas, tudo isso que a gente vai carregando. Eu tinha uma que eu falava muito, era dar murro em ponto de faca. Então, assim, eu sempre ouvia e eu sempre repetia. Então, o quê? A minha vida era o quê? Dar murro e ponto de faca. E aquilo ali ficava, né, repetindo, repetindo, fora tantas outras dores que eu trazia, principalmente voltadas para o dinheiro, né? Então, assim, questões de formação mesmo. Eu levei muito tempo para. Aliás, eu fiz uma formação que não tem nada a ver comigo, que é logística, porque não tem nada a ver com a minha pessoa. Mas exatamente por isso, porque eu queria manifestar, porque todo mundo tem uma formação, então eu preciso ter uma formação também, né? Porque a sociedade diz que todos nós precisamos estar ali, né? Formadinhos, bonitinhos, diplomadinhos. E eu tentava várias coisas assim, olhava para aquilo e aquilo não encaixava. Então, quando eu achei uma que eu pensei que condizia com aquilo que era do meu sentir, aquilo que iria fazer eu manifestar os meus sonhos, né, ganhando bem. Falei, é essa, né? Um curso maravilhoso para quem ama essa área, né? Para mim ele foi um martírio. E é claro que eu nunca nem pisei para poder trabalhar de logística, nunca fiz nenhuma entrevista para poder trabalhar de logística, porque não tem nada a ver comigo. E aí não sustenta, né? Porque se a sua manifestação ela vem do ego e ela tá ali na parte inconsciente, a gente não tem energia para poder sustentar ela, né? E eu não fazia nem ideia disso, que me gerou mais frustração ainda, porque quando eu terminei a formação, que eu não fiz nada com aquilo, que aquilo não serviu para nada, e eu vi todo aquele tempo, todo aquele dinheiro, tudo aquilo, e eu falei, putz, andei mais para trás do que para frente agora, e agora, né? Porque eu já estava difícil, e agora, o que é? E aí eu focava mais ainda no problema, mais ainda nas dores, e então, assim, foi um grande mergulho interno quando eu comecei a entender tudo isso, quando eu comecei a entender sobre a questão das palavras, que eu era uma pessoa que xingava muito durante um dia de 24 horas. Então, assim, tudo, tudo, tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha cumprimentos de amizades, que era a gente ver a amizade e falar, ô, pi, pu, pi. Então, quando eu fui ganhando consciência disso, eu falava, gente, mas como assim? Que loucura, né? E aí, aos poucos, eu fui me trabalhando, me doutrinando para poder entender todo esse caos que eu gerava, porque eu sempre manifestei o caos com muita facilidade, gente. Sempre magnetizei com muita facilidade, porque eu focava só na parte negativa. Então, é claro que eu ia magnetizar o caos, o problema. Ah, e eu tinha uma também que eu falava assim, uma melhor amiga minha, que eu sempre ligava para ela para contar todos os meus problemas, todos os problemas. Eu ligava para ela para poder desabafar com ela. Inclusive, hoje a espiritualidade está me proíbe de fazer isso. Não posso ligar para ela para poder contar mais caos, tadinha, para ela absorver aquilo para ela. E eu ligava para ela exatamente para poder contar todos os tipos de problema. De um dia para o outro, era muito problema. Aí eu falava para ela assim, então, mas porque minha vida é uma novela mexicana, né? Aí ela falava, não, mas nem terminei de atualizar o caos de ontem, já tem outro.
Então, quando eu comecei a ter consciência disso, cada vez mais eu fui deixando, né? Inclusive, hoje eu levo até 30 dias para não ter que conversar com ela, porque, graças a Deus, tá tudo indo. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso que a Lembrei Fabíola do. falou. Pode falar, Babi. Não, eu ia dar um exemplo dessa questão de como as coisas vêm de lá para cá e que da importância da gente sustentar o processo. Por exemplo, tudo que existe hoje, né? A gente provavelmente já falou disso aqui, mas tudo que existe hoje é fruto do pensamento de alguém. Se existe essa caneta aqui, alguém um dia idealizou, pensou, poxa, eu precisava tanto escrever, eu precisava ter alguma coisa que me ajudasse a pegar assim, 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 que fosse pequenininho, que coubesse aqui na minha mão, que eu conseguisse ter firmeza para escrever, que tivesse uma tinta. E aí inventaram lá a bendita da pena, molhar o pincel, não sei o que. Poxa, como seria se eu não precisasse recarregar aqui essa caneta? Se isso já tivesse com uma carga. Então, isso nasce no pensamento de alguém. Vamos supor que você teve aí uma ideia de criar uma caneta. E aí as ideias, elas são muito simples e muito fluidas, né? Porque elas vêm, é o elemento ar. Chega, ocorre, a gente fala, nossa, tinha uma ideia maravilhosa. E aí, por que que a gente fala, olha, conversa disso com alguém, te bota no papel, porque às vezes quando a gente tira da nossa cabeça, as coisas não são aquilo que parecem. E aí, às vezes, na sua ideia, aquela ideia da caneta que você teve é genial, é maravilhosa. Mas na hora que você bota no papel e vai ver do que você precisa para construir aquela caneta, você não sustenta o processo. Porque aí o material é muito caro, aí a mão de obra para fazer piorou, ou você não conhece ninguém que possa construir aquela caneta para você, e se conhece todos esses processos, talvez não tenha alguém que consiga construir isso em grande escala para você vender, e se você consegue fazer isso tudo, às vezes não tem lucratividade vendendo aquele produto. Então, assim, existem ideias que a gente não sustenta. Pode ser que você esteja aí querendo manifestar o emprego dos sonhos, ganhando 15 mil e fazendo e acontecendo, não sei quantos benefícios. Será que você sustenta a disciplina que o emprego desse necessita? Será que você sustenta o equilíbrio em lidar com o financeiro para ganhar 15 mil? Será que você realmente precisa de 15 mil ou será que você precisa aprender a lidar com o pouco que você recebe hoje? Porque se você receber mais, você vai gastar igual você gastava com pouco. Então, existem processos que a gente não sustenta. E quando a gente não sustenta, a manifestação não vem. Porque a gente não está ali equilibrado o suficiente para receber. É como um bebezinho. Quando a mãe volta do hospital com o bebezinho no colo, ela não vai botar o bebê na mão da primeira criança que ela vê na rua, que olhar o bebezinho e falar, ah, me dá, tia. Ela não vai fazer isso, porque ela sabe que aquela criança pode não ter firmeza nos braços para segurar aquele bebê. Então ela vai pensar: bom, você quer segurar? Então você senta aqui, vamos botar uma almofada debaixo desse braço, vamos se preparar para receber esse processo? Então é mais ou menos esse jogo do universo para poder botar a gente no caminho certo. Quantas vezes a gente pede por uma coisa e a gente pede, Senhor, eu preciso muito ser feliz, eu preciso muito de pessoas confiáveis no meu caminho, eu preciso de pessoas que confiem em mim, que eu possa dividir minha vida. Aí quando você pisca, todo mundo que você conhece sai, te trai, faz, acontece. Você fala, meu Deus, eu acabei de pedir por pessoas em quem eu possa confiar. Por que está acontecendo isso? É o universo sentando você no sofá, botando a almofadinha debaixo do seu braço, para você poder receber pessoas que de fato sejam e estejam neste escopo da descrição que você pediu para ele. Porque talvez aquelas pessoas que estavam lá contigo não sejam nada disso. Você está ali só achando que você tá, né, por cima da carne seca, e não tá. Não tá. Então, gente, o processo de manifestação ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. Porque exige uma coisa que muitos de nós não temos hoje, que é a autorresponsabilidade com o nosso processo. Não existe manifestação se eu não estou disposta a pegar e tomar o que é meu. Não existe manifestação se eu fico pensando, se Deus quiser, vai acontecer.
Porque Deus quer Fazendo, tudo pra fazendo os gente. milagres. Deus Isso, quer não. tudo de bom pra gente. E você falando, né, Babi, vou trazer o meu exemplo para eles aqui, porque muita gente faz, né? Eu quase não tinha esse hábito, mas assim, como que isso depois mudou? Aquela carta que a gente tem o hábito de fazer a listinha, né? De final de ano ali, para você realizar seus desejos, e aí você põe lá no papelzinho, tudo. Então, isso é lindo a gente ver isso aí nas redes sociais aí, lindo. E aí eu vou trazer para as meninas aqui e para vocês que estão assistindo a gente do meu exemplo, né? Eu fui numa imersão de inteligência emocional 3 dias, maravilhosa imersão. Gente, amei. Saí de lá assim, uau, com aquele gás que a gente sai dessas imersões. E saí de lá com uma cartinha da minha eu do futuro para minha eu do passado. Pum! Lindo, saí de lá maravilhosa. Inclusive, ela tá aqui na minha frente, olho para ela todos os dias. Fiz tudo, amarrei a cordinha aqui, a pulseirinha, tudo ótimo. Gente, de repente, eu saí da imersão, deu menos de um mês, a vida fez assim, ó. Brum. Eu falei, que é isso? E eu falava para as meninas, o que está acontecendo, gente? Qual foi a realidade essa que eu acessei e tal? E tentando ali, tipo, você sabe quando a cabeça só tá a cabeça assim para fora da água, tentando entender tudo isso. Até que um belo dia, eu me sento aqui na mesa de trabalho, olho para a cartinha fica assim, né? Eu não vou falar o nome por conta da imersão, porque ela tem uma frase bem impactante. E eu, é a carta! É a carta! Eu pus tanta coisa na carta, eu achei que em um ano eu iria, né, transmutar toda a minha vida de uma vez. E aí eu fui pega pela surpresa do processo, porque eu não estava preparada ainda para aquele processo. Porque eu coloquei vários pilares da minha vida, várias mudanças profundas. E quando chegou o processo, eu saí sendo atropelada pelo processo, porque o universo pegou a cartinha dentro de uma imersão, naquela energia toda que tinha ali, Do dentro de toda grupo, aquela né? egrégora do grupo, dentro daquele forte impacto emocional, porque na hora de gritar lá, uau, 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 eu tava achando o máximo, era tudo, eu amo isso, uau! Gente, quando veio o processo, foi foi assim, agora eu estou reestabelecendo novamente, agora eu entendi. Eu estou rindo com respeito, tá, Fabiola? Eu não estou, gente, eu não estou criticando nem rindo da cara dela, eu estou rindo de mim mesma, só isso. Porque ela falou da cartinha e aquela carta do final do ano, né, que a gente faz pro Conselho Kármico. É isso. Eu só tenho para falar, é isso, gente. Porque eu É, pedi, muitas coisas aconteceram e se alinharam conforme eu pedi. Só que eu acho que é isso que a Babi trouxe, sabe? Do processo. Será que a gente está disposto a passar pelo processo? Será que a gente está disposto a sentar, dedicar para olhar para a gente? Porque eu acho que tudo começa na gente, né? Tudo. Então, esse processo de manifestação, eu sinto assim, trazendo um pouco do meu sentir pela minha vivência, é realmente olhar para dentro da gente e falar assim, o que estou co-criando, né? E aí a realidade externa, né? Nossa, é uma bússola de como que a gente está manifestando as coisas na nossa vida. Então, não adianta a gente querer passar pela reclamação, vai fazer isso, né? Ser humano. Mas reclamar, uhum, julgar, falar, apontar o dedo, só que é na gente, a gente que está cocriando essa realidade que está na nossa frente aqui, né? E aí, o maior processo de manifestação que está sendo comigo, que eu estou muito orgulhosa desse processo, é de encarar as minhas verdades, porque através da minha verdade eu cocrio realidade muito elevada, e aí a gente perde, a gente sai dessas ilusões que estão vem com a gente, né? Vários, vários anos, gerações, gerações, e aí você começa a manifestar através da alma e não através do ego. Então, eu acho isso que é um processo assim muito muito incrível quando você se conecta com esse tipo de manifestação, tendo consciência do que você está fazendo, uhum, né? E às vezes é aquilo, até a questão de você pensar, falar assim, nossa, bem feito para fulano de tal, o trem volta, a manifestação vai ser o contrário aqui, né? Então a gente tem que ter consciência mesmo, é responsabilidade total. E cada vez as pessoas que estão tendo acesso a essas informações, eu acho que tem que começar a refletir, né? Porque eu e as meninas aqui, a gente sempre fala que a gente vê nas redes sociais aí, é tipo, faça isso para seu amor de volta. uhum, Isso é tipo de manifestação, cara, mas é uma manifestação assim que tá fazendo uma mandiga ali para que o trem vai ter um sim, retorno não tão sim, legal. Então, o que sim. você está manifestando? Será que vai passar do seu
seu limite ali vai atingir o outro, sabe? O que você está desejando? Isso também é manifestação, porque você já começa no sentimento, vai no lado sutil, depois volta, assim, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é ter consciência dessas manifestações. E é real, essa questão do processo para sustentar é assim, eu, por diversas vezes, eu desisti do que eu pedi, porque eu não queria ter responsabilidade de encarar esses Eu também processos. queria ter desistido, mas a carta não tem como mais desistir. Ela já foi registrada. Agora é até maio do próximo ano é o processo, porque ela já foi enviada para todos os Elohims. Já está lá na mãozinha de Miguel. Não tem como mais ir lá Já era. tomar ela. Mas você falando para isso é muito importante essa questão da. Eu acho que manifestação também sai um pouco da gente deixar na mão do outro e a gente sair também do automático, porque a gente vem desde criança, tudo a gente deixa para o outro, né? Então, assim, a gente vem dessa cultura de responsabilizar o outro por tudo, né? Seja de bom, seja de ruim. Não, se é bom, é mérito meu, mas se é Isso. ruim, é mérito do outro, né? É porque a gente sai desse automático, e hoje eu ainda comentei com as meninas que eu estava numa rede social passando os vídeos assim, e eu adoro essas questões de lei de atração, tudo isso, né? E aí veio aqueles vídeos, né? Não pule o vídeo. E por um segundo o vídeo me prendeu, e aí depois veio várias coisas que, se você não estiver ali atenta, você se amarra ali a sua energia. Quando eu entrei na página, tinha vários vídeos com palavras de pacto, pacto isso, pacto aquilo, pacto. Então, se você pega aquilo ali, gente, isso é muito forte, porque você pensa que você está manifestando algo, você sabe-se lá com o que você está amarrando a sua energia, sabe-se lá pacto que você está fazendo a sua. Entende? Então, tipo assim, ganhe não sei quanto, fazendo a oração, não sei o quê. Você não sabe qual que é a energia que está ali. Então, Uhum. muito cuidado, porque às vezes você quer, sei lá, manifestar 10 mil reais, e aquela energia que você está fornecendo ali por conta desse pacto, desse vídeo inocente que você está assistindo ali, aquilo ali tem programações consciente, inconsciente, aquilo te acessa na hora que você está dormindo. Então, a manifestação é simples, é maravilhoso quando você consegue ter o escorpo disso, quando você entende como isso funciona, quando você está ali para a par com o universo, mas cuidado, porque é uma linha muito fina. Então, às vezes, se Sim. você quer só ali manifestar 10 mil, eu quero só pensar nos 10 mil reais. Tá, vai lá, não posso que eu falo o nome da rede social. Vai lá, assiste um videozinho bonzinho, eu vou até No narrar ele para você. tique-tique. Vai no tique-tique. No tique-tique, eu vou até narrar. Não pule este vídeo, você ficará milionária em 3 meses. Olha, Esse uau. podia ser um mantra, hein? Nosso hoje. Antes do mantra, vamos aproveitar e fazer nosso jabá, porque aí Ah, é você já corre verdade. lá no perfil da escola ou no meu perfil, no perfil da Fabi, porque a gente está fazendo um evento sobre manifestação e cocriação dos seus sonhos através do poder da intenção. Esse evento está prometendo muito, porque a gente vai passar por todos esses pormenores aí da manifestação, vai te dar um método para como você poder fazer isso. E a gente vai te acompanhar para te ajudar a manifestar e co-criar a sua realidade com consciência e com equilíbrio, sem efeito rebote, Isso, sem entendeu? impacto. Sem Sem impacto nenhum, impacto, sem tá? impacto, sem impacto. Então você corre lá nas nossas redes sociais, ou na minha, ou na da Fabi, ou na rede da escola. E, e aí se inscreve, lembrando que tem bônus incríveis para as primeiras pessoas inscritas. E é isso, gente. É, é um episódio que eu acho que dá para a gente falar muita coisa, né? Porque ele é bem profundo, mas eu acho que a gente pode encerrar aqui. Se você até hoje manifestou pela dor, assim como eu manifestava, se você está vivendo uma realidade que às vezes você se pergunta, gente, o que é que está acontecendo com a minha vida? Oi, vida, o que é que aconteceu? Vem para esse projeto com a gente do Manifeste, porque lá a gente vai trazer para você consciência e nós vamos te ajudar a entender sua manifestação, entender o que você realmente quer. Se realmente, será que isso que você quer manifestar, realmente você quer manifestar? Ou é só algo aí de alguma influência externa que está aí no seu campo ou no seu mental ali? Ou você quer realmente esse celular, ou porque todo mundo tem celular e você quer esse celular?
Então, é mais ou menos isso. E eu acho que vale muito a pena. E vale mais ainda porque não tem PAC. Então, É, só vem. exatamente. Então, um grande beijo e até a próximo podcast. Bem, Tchau, tchau. Siga a gente, curte aqui. Não esquece de mandar para alguém verdade. também, entendeu? Compartilha e comenta aqui o que que você achou disso. Vai, eu vou Você de tem mantra depois. manifestado no caos, ou não. Isso. Mantra do Qual que é o dia. mantra? Curta, compartilha e você ficará milionário em 3 meses. Não, vai não, O viu? Tem auge, o auge. Beijo.